Muito bem, para você que acompanha a programação da TV Todo Dia, chegou o nosso momento do esporte, isso mesmo. Vamos deixar vocês muito bem informados. Tem política entrando no meio do futebol, na Sul-Americana e também na Libertadores. Temos também informações a respeito do Campeonato Brasileiro, que tivemos mais uma rodada quase completa no final de semana. Temos também informações sobre a Série B, a situação de Ponte Preta, de Guarani é bastante delicada. Obviamente que do Guarani é muito mais delicada do que da Ponte Preta. Bom, só falando aqui a respeito da Libertadores, nessa semana tem a segunda partida, tanto da Sul-Americana quanto da Libertadores. E é uma apreensão muito grande, porque todos os brasileiros jogam fora de casa, ou seja, ou vai jogar no Uruguai, que é o caso apenas de um time brasileiro, o Botafogo, que joga contra o Peñarol, e outros 3 brasileiros, né? Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Corinthians, que jogam na Argentina. Os 4 brasileiros, na semana passada, jogaram no Brasil, em seus respectivos estádios, e agora tem que fazer a lição fora de casa. A situação do Botafogo, com relação ao jogo, é mais tranquila. Porém, o ministro, né, do Uruguai acabou publicando uma nota no seu Twitter, né, no X, informando que será proibida a presença de torcedores do Botafogo e brasileiros no estádio Campeão del Siglo, que é o estádio do Peñarol. Muito por conta, não é porque por conta do resultado, o Botafogo goleou por 5-0 o Peñarol na semana passada. É por conta da briga que teve e alguns uruguaios, cerca de 20 uruguaios, ficaram presos no Rio de Janeiro, estão presos até agora. Então, em protesto disso e também, às vezes para coibir novos problemas, o Uruguai é um país muito pequeno, eles não querem esse tipo de situação lá. Então, ele proibiu, né, torcedores do Botafogo no estádio do Peñarol. A Conmebol ainda não se posicionou a respeito dessa situação. Tem muitos torcedores que já compraram passagens para ir para o Uruguai, tem muitas famílias que moram ali próximo, né, ou até no Uruguai, brasileiros, mas até o momento o ministro do Interior diz que não vai rolar a presença de brasileiros no Campeão del Siglo, estádio do Peñarol, para a partida desta quarta-feira. Então aguardemos, provavelmente nessa terça-feira ainda, ou no máximo na quarta-feira ainda, no dia do jogo, deva sair alguma informação mais concreta a respeito disso. Apreensão também para o lado dos outros brasileiros, né, que vão jogar fora do país, né? Então essa é uma situação bastante delicada que vivemos neste momento, tá certo? Bom, vamos falar de Campeonato Brasileiro. Tivemos 8 jogos neste final de semana, todos no sábado, porque domingo foi domingo de eleição. Vamos lá, o Grêmio até assustou, saiu perdendo do Atlético Goianiense, que é o último colocado, mas depois virou diante de seu torcedor 3-1. O Palmeiras ficou no empate em 2-2, um jogo polêmico contra o Fortaleza. Fortaleza reclamando dos 2 pênaltis que foram dados ao Palmeiras. O Palmeiras reclama também de uma expulsão em cima do Richard Rios, que poderia ter acontecido. Árbitro bastante bagunçado, Ramon Abate Abel foi até advertido pela CBF, está na geladeira, assim como os árbitros da partida do Flamengo e também da partida do Fluminense. Bom, o Vitória venceu o Fluminense por 2-1, resultado ruim para o Corinthians. O Flamengo venceu o Juventude por 4-2, a reclamação do Juventude é com relação à expulsão equivocadíssima do árbitro o árbitro é o Braulio da Silva Machado. Ele expulsou o Nenê por uma reclamação que o Nenê nem ofendeu ele, nem xingou. E ele disse ali na hora, colocou na súmula que o Nenê havia xingado ele. Mas isso não consta no VAR. E também por conta do pênalti no Gerson, né? Um pênalti em que o Gerson que empurra o jogador do Juventude e o pênalti é marcado. Então esses 3 árbitros de Palmeiras, de Flamengo e de Fluminense estão suspensos por enquanto. O Atlético Paranaense voltou a vencer no campeonato, 3-0 contra o Cruzeiro. O Cruzeiro de Fernando Diniz, desde quando o Fernando Diniz assumiu o Cruzeiro, há 6 jogos ele não ganhou nenhuma. Foram 4 empates e 2 derrotas. O Atlético Mineiro com o time reserva jogou em casa e perdeu para o Inter de Porto Alegre por 3-1. Teve pênalti também discutido. O Botafogo fez a lição do líder, venceu fora de casa por 1-0 a equipe do Red Bull Bragantino. O Botafogo jogou com o time completo, porque joga nessa quarta-feira lá no Uruguai.
e já está com a classificação encaminhada para a final da Libertadores, enfiou 5-0 no Peñarol. E o Criciúma que empatou com o São Paulo. O Criciúma abriu o placar no começo do jogo e no finalzinho o São Paulo empatou a partida, tá? O São Paulo empatou a partida. Então, ainda não está finalizada essa 31ª rodada, mas muita coisa pode acontecer. Teve ali algumas mudanças na tabela também. Vamos falar de Série B? Bora lá falar de Série B, porque tem time da nossa região que está passando um apavoro tremendo. Está passando um apavoro tremendo. Bom, o Mirassol derrotou a Ponte Preta por 3-0 no sábado. O Mirassol cravou ali sua 4ª colocação. Na verdade, foi para 3º lugar o Mirassol. O Novo Horizontino ainda joga nessa rodada, tá? Então, o Mirassol ainda cravado nessa 3ª colocação. Nesta terça-feira, o Novo Horizontino vem até Campinas, né? E vai enfrentar o Guarani. O Guarani é o último colocado e pega justamente o Novo Horizontino, que está voltando a vencer. Deu uma caída de rendimento na Série B nessa reta final, estava liderando até poucas rodadas atrás, perdeu essa liderança para o Santos, também perdeu alguns pontos ali para o Sport, também para o Mirassol, e agora tenta se recompor. Está em 4º com um jogo a menos e tenta ganhar do Guarani. Se o Guarani perder, a situação do Guarani fica ainda pior, fica caótica para se segurar na Série B e não cair para a Série C do Campeonato Brasileiro da Série B, tá certo? Então, o Guarani tenta ali, de fato, segurar o Novo Horizontino, algo que vai ser muito difícil. O Guarani está na última colocação da Série B com 31 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o CRB, que tem 36. Restam apenas 5 partidas aí para cada equipe poder terminar o Campeonato Brasileiro da Série B. A Ponte Preta é a 14ª colocada com 38 pontos. A Ponte Preta já tem 34 jogos, então para a Ponte faltam 4 jogos apenas. Algo bem arriscado aí para a Ponte Preta, até porque o primeiro time dentro da zona do rebaixamento é o Botafogo de Ribeirão, que tem apenas 2 pontos de diferença abaixo da Ponte Preta. Então, se o Botafogo ou o CRB vencerem na rodada, ou até a Chapecoense, a Ponte volta para a zona do rebaixamento. Aí a situação fica complicada para os times de Campinas. Beleza? Bom, eu volto na próxima edição para trazer mais informações aqui de esporte para vocês, de Limeira, da nossa região do Brasil e do mundo. Um abraço.